Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a também obra fundamental da doutrina espírita, Obras Póstumas, que são estudos que Kardec estava preparando para futuras publicações e que foram publicados depois pelo pessoal da Sociedade Espírita de Estudos Parisiense, né? E hoje, especificamente, eu estou muito feliz porque nós vamos estudar um tema que me é muito familiar, chamada música espírita. Então, sem demoras, vamos entender o que o texto de hoje nos traz. Dá uma olhadinha lá, que legal. Vamos lá, espero que o Zezinho esteja disposto a ler. Vamos começar? Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente me deu a honra de pedir a minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que lhe poderiam advir por influência das crenças espíritas. Se de pronto não cedi a esse apelo benévolo e simpático, foi, creio, meus senhores, por uma causa de ordem superior. Os músicos são homens como os outros, mais homens, talvez, e, nessas condições, falíveis e sujeitos a pecar. Nunca estive isento de fraquezas e, se Deus me fez longa vida, a fim de que eu tivesse tempo de me arrepender, a embriaguez do êxito, a complacência dos amigos e as lisonjas dos cortejadores muitas vezes me tiraram o meio de efetivar esse arrependimento. Um maestro é uma potência neste mundo, onde o prazer desempenha tão importante papel. Aquele cuja arte consiste em deleitar os ouvidos e enternecer os corações, muitas ciladas se lhe armam diante dos passos, nas quais cai o infeliz. Ele se inebria da ebriez dos outros, os aplausos lhe tapam as ouças e ei-lo a caminhar direto para o abismo, sem procurar um ponto de apoio para resistir ao arrastamento. Entretanto, sem embargo dos meus erros, eu depositava a fé em Deus, eu cria na alma que vibrava em mim e, libertando-se da gaiola sonora, ela presto se reconheceu em meio das harmonias da criação e confundiu sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, da criação ao ser incriado. Sou feliz pelo sentimento que a minha vinda ao seio dos espíritas provocou, porque foi a simpatia que o determinou, e, se a princípio só a curiosidade me atraiu, é ao meu reconhecimento que devereis a explanação do tema que me propuseram. Olha que interessante, começamos a entender quem é, né? Quem é que está falando? Pelo texto, vamos brincar de adivinhação. É um músico, pelo jeito é um músico, e que foi espírita. Então, talvez essa seja uma comunicação de um músico que se tornou espírita e já está dizendo sobre a música espírita. Vamos continuar para saber como é. Eu ali estava, pronto a falar, supondo tudo saber, quando, abatido meu orgulho, a minha ignorância se me patenteou. Fiquei mudo e a escutar. Voltei, instruí-me e, quando as palavras de verdade, ditas pelos vossos mentores, se juntaram à reflexão e à meditação, disse eu de mim para comigo. O grande maestro Rossini, o criador de tantas obras-primas segundo os homens, nada mais fez do que debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrinil musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado nem ele, nem outros o criaram, nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude. Quando não apresentamos por demais deformada partitura, uma dissertação sobre a música celeste, quem poderia de tal coisa encarregar-se? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia apanhar-lhe os matizes infinitamente variados?
Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito em tais condições. Mais tarde, muito mais tarde, por agora, virei, talvez dentro em pouco, satisfazer ao vosso desejo e dar-vos a minha apreciação sobre o estado atual da música e dizer-vos das transformações, dos progressos que o Espiritismo poderá fazer que ela experimente. Hoje, é ainda muitíssimo cedo. O assunto é vasto, já o estudei, mas ele ainda me excede. Quando dele me houver assenhoreado, se isso for possível, ou, melhor, quando eu haja entrevisto tanto quanto o estado de meu espírito me permitir, eu vos satisfarei. Um pouco mais de tempo. Se somente um músico pode falar da música do futuro, deve fazê-lo como mestre, e Rossini não quer falar dela como um escolar. Agora descobrimos quem é Rossini, Gioacchino Rossini, que nasceu em 1792 em Pesaro, na Itália, e desencarnou em 13 de novembro de 1868 em Passy, Paris, França. Então, o grande compositor erudito Gioacchino Rossini é que trouxe, que deu essa mensagem, começando a dizer sobre a música, e já colocando os músicos como pessoas falíveis, pessoas comuns, mas que acessam de alguma maneira algo que já está pronto, que é a grande harmonia celeste, a harmonia celeste, e que os músicos trazem apenas uma pálida pintura, um tiquinho de nada sobre essa harmonia celeste na forma das suas composições, na forma das suas execuções musicais, sejam elas instrumentais, cantadas, enfim. Então, quem está falando aí é o nosso querido, maravilhoso e admirado Rossini. Foi explicado o silêncio que guardei sobre a questão que o mestre da doutrina espírita me propôs, Kardec, Era conveniente que, antes de entrar em tão difícil assunto, eu me concentrasse, reunisse as minhas lembranças e condenasse os elementos que me estavam os elementos que me estavam ao alcance. Não me cabia estudar a música, tinha apenas de classificar com método os argumentos, a fim de apresentar um resumo capaz de dar ideia da minha concepção de harmonia. Esse trabalho, que não fiz sem dificuldade, se acha concluído e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. Que legal, gente! Então, vamos começar a estudar, este trabalho lindo que, pelo visto, o próprio Rossini vem falar, já como espírito, evidentemente, um estudo sobre a música. Então, vamos lá. Olha só. A harmonia é difícil de definir-se, muitas vezes, confundem-na com a música, com os sons, como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas não é isso a harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases, é tangível, a luz que ela projeta é um efeito dessa combinação, e não a própria chama, não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. O mesmo se dá com a harmonia, ela resulta de um arranjo musical, é um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível, o efeito é sutil e intangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia sem música. A alma é apta a perceber a harmonia, excluído todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, tanto melhor percebe ela a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. A posse de uma e outra está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer mais bem compreendido e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, portanto, irmãos, é tão complexa a harmonia do espaço, tem tantos graus que eu conheço e muitos, outros mais que se me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias,
que constituiriam, se reunidas, a mais insuportável cacofonia, enquanto, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Nos graus inferiores, essas harmonias são elementares e grosseiras, levam ao êxtase. Nos graus superiores, tal harmonia, que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras e, quando é dado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. O encantamento transporta as elevadas esferas do mundo moral, ele entra a viver uma vida superior à sua e assim desejará continuar a viver para sempre. Mas desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta, ou, se o preferirem, adormece. Em todo caso, volta à realidade da sua situa. Cedilha maiúsculo OI, dos lamentos que lhe escapam por haver descido, se exala uma prece ao Eterno, a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí tem ele um grande motivo de emulação. Olha que interessante. Então Rossini começa a nos dizer, fazer uma analogia de que a harmonia independe da música, assim como a luz independe de uma chama ou de algo material que a gente possa ver isso, né? Então, evidentemente, ele está falando da harmonia do universo, né, de tudo que existe, e que ele, como um espírito sensível, músico, compositor, muito sensível, do mundo espiritual, ele está nos dizendo sobre, tentando fazer uma breve analogia para dizer o que é a verdadeira harmonia, que é algo realmente incrível. Mas vamos continuar aqui. Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que queira e que não pode querer o que não sabe. Assim, pois, aquele que compreende muito, que tem em si harmonia, que se acha dela saturado, que goza do seu sentido íntimo, desse nada impalpável, dessa abstração que é a concepção da harmonia, atua quando quer sobre o fluido universal, que, instrumento fiel, reproduz o que ele concebe e deseja. Então, começa a dizer como é que funcionam os artistas no mundo espiritual. Não tem um instrumento, não é preciso nenhum instrumento para que se faça música. Uma música que a gente não tem ideia do tamanho da maravilha, né? Da harmonia e da beleza que nos aguarda. Isso que é muito legal, mas vamos continuar. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito, a harmonia, que este último traz em si, concretiza-se, por assim dizer, evola-se, doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou estala como o raio, ou solta queixumes como a brisa. É rápida qual o relâmpago, ou lenta como a neblina. Tem os despedaçamentos de um soluço, ou é contínua como a relva, é precipitada qual catarata, ou calma como um lago, murmura como um regato, ou ronca como uma torrente. Ora apresenta a rudeza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis, é alternativamente triste e melancólica como a noite, leda e jovial como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como uma mãe e protetora como um pai, desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a este último terreno, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao arroubamento aquele mesmo que a produz, ou a concebe, ou a comparação, porque havemos de ser obrigados a servir-nos de, porque havemos de dobrar-nos à necessidade degradante de buscar, de tomar de empréstimo à natureza tangível imagens grosseiras, para fazermos compreensível a sublime harmonia em que o espírito se deleita. E, a despeito das comparações, não se consegue dar ideia dessa abstração, sentimento quando causa, sensação quando se torna efeito. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a riqueza intelectual, um e outro gozam constantemente da propriedade inalienável que granjearam. O espírito inteligente, que ensina a sua ciência aos que ignoram, experimenta a aventura de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui.
O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia que trazem se experimenta a felicidade de ver satisfeitos os que o escutam. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que as possuís, dissei as nossas trevas e iluminai a nossa caminhada. Mostrai-nos a estrada que tomastes, a fim de que sigamos as vossas pegadas. Então ele tenta fazer uma comparação, mas até acha estranho isso, porque realmente não deve ter nenhuma comparação, né, com o que a gente conhece aqui de meio físico. Mas eu gostei desse final, assim: a harmonia, a ciência e a virtude são três grandes concepções do espírito. A harmonia arrebata o espírito, né? Ela traz aí. A segunda esclarece, que é a ciência, e a virtude eleva o espírito. Quando penso que esses espíritos cuja existência mal posso compreender são seres finitos, átomos em face do eterno Senhor do universo, a minha razão se confunde ao cogitar da grandeza de Deus, da bem-aventurança infinita de que ele goza em si mesmo, pelo só fato de ser infinita a sua pureza, pois que tudo o que a criatura adquire não é mais que uma parcela do que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e deslumbrar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que não produzirá a fonte eterna e infinita de onde provém a criatura. Se o espírito ser criado chega a extrair da sua pureza tanta felicidade, que ideia se há de ter da que o Criador tira a sua pureza absoluta, problema eterno. Então ele faz aí uma tentativa, né, desse começo de falar da música, falando sobre a harmonia, né, de Deus, a harmonia do mundo espiritual, claro, para quem consegue chegar lá, quem consegue ter a delicadeza de notar, de conseguir enxergar tudo isso, e vai agora, creio eu, tentar fazer uma associação com a música. Vamos lá. O compositor que concebe a harmonia traduz na grosseira linguagem chamada música, concreta a sua ideia e a escreve. O artista aprende a forma e escolhe o instrumento que lhe permita exprimir a ideia. Acionado pelo instrumento, o ar a transporta ao ouvido do ouvinte e o ouvido a transmite à alma. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que concebera, por falta de uma língua apropriada. O executante, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita e o instrumento indócil de que ele se serve não lhe permite traduzir tudo o que haja compreendido. O ouvido é afetado pelo ar grosseiro que o cerca e a alma, enfim, recebe, por um órgão rebelde, a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Essa ideia era o seu sentimento íntimo. Embora desvirtuada pelos agentes da instrumentação e da percepção, ela sempre causa sensações nos que a ouvem traduzida. Essas sensações são a harmonia, a música. Olha que interessante, vou interromper o Zezinho aqui. Olha que interessante, ele começa a dizer, né? Então, lembra da situação. É um compositor no mundo espiritual tentando explicar como é que essa harmonia divina é transcrita em música e como tudo é muito débil, né? Tudo é muito... O próprio compositor não consegue colocar aí na totalidade essa inspiração, essa harmonia que vem do mais alto, do espaço, de Deus. Depois os instrumentistas, cantores, quem vai executar não consegue captar a ideia, nem transmitir totalmente essa ideia, e as pessoas que escutam também foi tudo desvirtuado, o som que vem pelo ar, e mesmo assim causa sensações arrebatadoras para a gente. E essa sensação, né, que a gente escuta quando ouve uma bela música, uma bela composição, uma bela execução, são a harmonia, um tiquinho da harmonia celestial que a gente vai comungar, que a gente vai um dia experimentar, se é que já não experimentou no mundo espiritual. A música as produziu, elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento, na composição, é a harmonia, a sensação,
no ouvinte, é também a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida pelo outro. A música é um médium da harmonia, ela recebe e a dá, como o refletor é um médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Transmite-a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Agora, que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se a diferença que existe entre a harmonia da Terra e a do espaço. Que lindo isso! A música é a médium da harmonia. Olha que coisa mais linda, né? Então, meio que deu a entender o que ele queria passar da mensagem, apesar de ter citado assim inúmeras comparações, né? Até antagônicas entre si, como agitada como uma paixão e calma como o amor, uma torrente e também uma neblina, enfim. Ele está falando de harmonia e agora a gente vai entender aí o significado disso aplicado à música. Na Terra tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. Entre nós tudo é sutil. Ele está falando como espírito. Vós tendes o ar, nós temos o éter. Tendes um órgão que obstrui e vela. Nós temos a percepção direta. Ele está dizendo sobre o corpo humano. Entre vós, o autor é traduzido, entre nós, ele opera sem intermediário, e numa língua que exprime todas as concepções. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem. Como a luz da lua tem a mesma fonte de origem que a do sol. A harmonia da Terra não é mais do que o reflexo da harmonia do espaço. E aí ele já começa a pontuar essa grandiosidade, né, que é a harmonia, e assim a gente fica aqui doido para... Não para chegar a hora, porque ninguém está querendo morrer, mas assim, olha que legal se a gente puder contemplar o que vai ser a música no espaço. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só pode compreender quem a possui e só a possui quem a tem adquirido. O homem jovial não pode explicar a sua jovialidade, o que é timorato não pode explicar a sua timidez, podem expor os fatos que esses sentimentos provocam, defini-los, descrevê-los, mas os sentimentos, esses se conservam inexplicados. O fato que há um causa alegria, nada outro produzirá, o objeto que ocasiona o temor em um determinará a coragem noutro. As mesmas causas geram efeitos contrários, em física isto não existe, em metafísica existe. Existe, porque o sentimento é propriedade da alma e as almas diferem de sensibilidade entre si, de impressionabilidade, de liberdade. A música, que é a causa segunda da harmonia percebida, penetra e transporta um, deixando frio e indiferente a outro. É que o primeiro se acha em estado de receber a impressão que a harmonia produz, ao passo que o segundo se acha em estado oposto. Ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. Este chega a entediar-se e a adormecer, enquanto aquele outro se entusiasma e chora. Evidentemente, o homem que goza as delícias da harmonia é muito mais elevado, mais depurado, do que aquele em quem ela não logra penetrar. Sua alma, mais apta a sentir, desprende-se mais facilmente e a harmonia lhe auxilia o desprendimento. Transporta e lhe permite ver melhor o mundo moral. Deve-se concluir daí que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz a harmonia às almas e que a harmonia as eleva e engrandece. Toda a gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso, mas a razão dessa influência é em geral ignorada. Sua explicação está toda neste fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmate e realiza. Este sentimento existe em certo grau, mas desenvolve-se sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que esteja desprovido de tal sentimento é conduzido gradativamente a adquiri-lo, acaba deixando-se penetrar por ele e arrastar ao mundo ideal, onde esquece, por instantes, os prazeres inferiores que prefere a divina harmonia. Aí fica muito claro, né? Porque a música provoca, e aí como Rossini nos diz muito bem, provoca de maneiras diferentes, porque as almas são diferentes, os espíritos são diferentes,
sensações diferentes. A uns dá sono, a outros arrebata, emociona, faz chorar. Mas não é de tristeza. Tem muita gente que chora ouvindo músicas, por exemplo, que eu estou me apresentando, e o sentimento mais parecido que a gente tem é a tristeza, mas na verdade o que a gente não sabe identificar, não tem nem palavra para identificar, é outra coisa. Não é tristeza. É o contato com essa harmonia divina, que a música abre uma frestinha numa janela e deixa passar uma luzica de nada, é que nos emociona tanto, nos arrebata, e aí fica muito claro, né, sobre o que acontece, né? Nossa alma deixa-se penetrar, né, por essa harmonia e nos arrasta a um mundo ideal, a um mundo feliz, e por instantes os prazeres mundanos, né, desaparecem e só fica essa sensação. Por isso que a gente, quando gosta muito de um show, de um concerto, de um espetáculo, o tempo não passa, né? Você olha e fala, nossa, mas já acabou, e lá você está faz 2 horas e está inebriado, né? E isso é que a música, a verdadeira música, né, aquela que tenta transmitir um pouquinho dessa harmonia celestial, é ouvida, é apreciada, né? Agora, se considerarmos que a harmonia sai do concerto do espírito, deduziremos que a música exerce salutar influência sobre a alma, e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas e de comovê-las. Se o compositor é terra a terra, como poderá exprimir a virtude de que desdenha, o belo que ignora e o grandioso que não compreende? Suas composições refletirão seus gostos sensuais, sua leviandade, sua negligência. Serão ora licenciosas, ora obscenas, ora cômicas, ora burlescas. Comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirem e os perverterão em vez de melhorá-los. Então, está explicado o que música de verdade faz com a gente e música faz de conta, né? Essas músicas que ele diz aqui que são licenciosas, obscenas ou engraçadas ou burlescas, ou seja, não traz nenhum reflexo da harmonia divina. Então, aí a gente percebe que as músicas que são feitas para consumir, infelizmente dominando aí o nosso dia a dia, as rádios e TVs, que são compostas por pessoas que não têm contato com essa harmonia divina, porque por sua evolução natural, moral, né, não tiveram oportunidade de acessar essa harmonia divina, portanto eles vão fazer músicas do que dizem no seu dia a dia. É por isso que a gente escuta tanta música falando, né, de bebedeira, de traição, de egoísmo, de coisas que os próprios compositores e cantores vivenciam na sua vida. Então eles não podem dar aquilo que eles não têm, entende? Os compositores jamais estão acessando energias superiores, divinas, né? A harmonia universal, então não conseguem traduzir na música isso. Em contrapartida, outros compositores como Rossini conseguiram fazer isso, nos trazem um tiquinho dessa harmonia divina e nos emociona absurdamente com suas composições. E aí os executantes também, os regentes, músicos, cantores, etc e tal, são imbuídos dessa mesma energia e trazem para a gente aí estas emoções, e são músicas que ficam e marcam a nossa alma. O Espiritismo, com moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música, produzirá mais compositores virtuosos, que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Rir-se a menos, chorar-se a mais, a hilaridade cederá lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo dispuser a receber facilmente a harmonia gozarão, ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto, desprezarão a Emil com acento agudo, frívola e licenciosa, que seduz as massas. Quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo e pelo bem,
Desaparecerão os compositores daquela ordem, porquanto, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que eles se emporcalham. Ó sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações e ele lhes fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Olha que interessante isso, né? Então, o espiritismo ainda vai exercer grande influência sobre a música. Não estamos falando de músicas com conteúdo doutrinário, que podem ser frívolas e medíocres do mesmo jeito que uma música que fale de qualquer outra coisa, tá? Nós estamos falando de música e necessariamente não precisa nem ser cantada, nem ter palavra, nem nada, mas músicas que tocam o coração das pessoas. E o espiritismo vai influenciar mais, né? Porque são músicas que vão fazer chorar-se mais e rir-se menos, né? A feiura dará espaço para a beleza, né? E o engraçado, a grandiosidade. Olha que interessante. E que os espíritas, né, não conseguirão mais consumir a música que é feita realmente só para se ganhar dinheiro. E ele diz assim, é para ganhar que eles se emporcalham, se referindo aos artistas que fazem música fútil, mastigável e jogável fora, né? Então, quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo, pelo bem, desaparecerão os compositores daquela ordem. Evidentemente que não é ainda este momento. Então, eu espero ardentemente que isso venha a acontecer no futuro, mas não aconteceu ainda, apesar de ser 165 anos depois, né? 160 anos depois da vinda da doutrina espírita. Pelo jeito a coisa piorou assim absurdamente, mas é preciso que piore para que a gente dê valor para as coisas realmente boas. Infelizmente, no mundo de hoje, a boa música, a boa arte não remunera seus artistas e muitos de nós, ou a grande maioria, não consegue viver da arte, da música, enfim, porque não há público suficiente para isso. Mas ainda vai haver, e essa mensagem de Rossini me motiva muito a continuar no caminho. O espírito do maestro Rossini voltará numa nova existência a continuar a arte que ele considera a primeira de todas, que é a música, né? O espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. Essa mensagem foi dada pelo maestro Rossini, pelo médium Nivar. Bonito demais, né? Depois você pesquisa aí, Gioachino, escreve Gioachino Rossini, e vai ver as composições, tem muita coisa linda que você vai conseguir vê-lo. Alguns trechos desta lição aqui, né? Deste estudo aqui no Obras Póstumas, eu utilizo numa série de palestras, né? Numa série de estudos de 5 episódios, chamado A Influência da Música. Eu te convido a procurar aqui no canal Espiritismo Cast, busque lá, tem até uma playlist com as 5, e eu faço um estudo bem detalhado sobre a influência que a música exerce na nossa vida. Espero que você goste, dá uma olhada lá e deixe nos comentários o que você achou, tá bom? Por hoje é só, no próximo episódio nós falaremos de mais um texto, O Caminho da Vida. Eu te espero como sempre, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau!